Este é o Frente a Frente com o Ricardo Neves Sousa do PSD, Daniel Lucas do PG Nossos Cidadãos e Gonçalo Amaral do PS para comentar a atualidade política da semana que ficou marcada por mais um capítulo e mais um anúncio no processo do Hotel Turismo encerrado desde 2010. Desta vez é ver para crer, Ricardo Neves Sousa, partilhas do otimismo do Governo? Antes de mais, bom dia a todos os presentes, cumprimento também os nossos ouvintes. Bem, eu estou otimista, aliás, eu sou otimista por natureza e em boa hora o Governo decidiu lançar este concurso público para a colocação do Hotel Turismo no mercado. Portanto, acho que todos os cidadãos da Guarda devem estar satisfeitos por esta iniciativa. Agora, parece-me um pouco difícil, e eu não quero estar aqui a ser oirento, é que o hotel continue a ser um hotel tal como foi concebido em meados do século passado. Eu fiz aqui umas pequenas contas e cheguei à conclusão do seguinte. A Guarda tem potencial de crescimento em termos turísticos, tal como toda a zona da Serra da Estrela. No entanto, quem pegar no Hotel Turismo e fizer lá única e exclusivamente um hotel, vai ter aqui um grande problema. Eu olhei aqui para as obras da ULS, do edifício sede, que estão orçadas em 2,4 milhões de euros. E, portanto, é um edifício muito mais pequeno, a intervenção é apenas exterior ao nível dos telhados e colocação de janelas e ar-condicionados. O Hotel Turismo é um edifício muito maior, por ser um hotel com aquela expressão, tem que haver um cuidado maior nos acabamentos, é preciso comprar equipamentos, por dentro tem que ir tudo abaixo e fazer de novo, e, portanto, eu estimo que uma obra daquela natureza orce por baixo à volta dos 12 milhões de euros. Depois, vamos estimar que o Hotel Turismo, que sejam feitos 100 quartos. Ele tinha 98 quando era Hotel Turismo e quando foi protocolado com as pousadas de Portugal iria ter 78. Mas eu até lhe acrescento aqui 2 relativamente ao inicial, 100 quartos. E cada quarto que seja a 150 euros por noite. Eu fui ver, já é um valor elevado, mas pronto, um hotel como deve ser, 100 quartos e 150 euros por noite. E então eu fui ver ao site do Turismo de Portugal e descobri o seguinte: em Portugal a taxa média de ocupação em 2025 foi de 66,2%. E na Guarda a taxa média de ocupação das unidades hoteleiras foi de 54,8%, portanto pouco mais de metade. Bom, se fizermos as contas a essa taxa de ocupação e olhando para as margens líquidas, portanto, de exploração, os indicadores que nós temos é que as margens líquidas normais andam entre os 5% e os 10%. Se for uma gestão muito criteriosa, poderá andar entre os 15% e os 20%. Então eu fiz aqui 2 cenários. O cenário ideal e um cenário normal. No cenário ideal, em que nós temos uma margem líquida de 20% para uma taxa de ocupação semelhante à nacional de 66,2% e para aqueles valores 100 quartos a 150 euros, dá-nos um volume de negócios de mais de 3.600 milhões de euros por ano. Não, 3 milhões e 600, mais de 3 milhões e 600. Cotovelavam-se os interessados. Isso. Portanto, 3,6 milhões de euros por ano, o que dava uma margem líquida de mais de 720 mil euros, um prazo de recuperação do investimento de 17 anos. Ok? Bem, 17 anos, estamos a chegar àquela altura em que é preciso remodelar, fazer mais umas obras, lavar a cara. Depois, se fizermos o cenário normal, que é uma margem líquida de exploração de 7,5%, que já não é má, para uma taxa de ocupação da Guarda, 54,8%. Portanto, dá-nos o mesmo volume de negócios, uma margem líquida de 225 mil euros e um prazo de recuperação do investimento de 53 anos. 53 anos. Ou seja, aquilo que foi lançado na passada sexta-feira é um concurso para arrendamento do imóvel por 50 anos, com opção de compra ao fim do 4º ano. Portanto, se os negócios correm bem, em vez de estar a arrendar, adquire o imóvel pelo valor que for.
Mas o grande problema não é esse. O grande problema é o investimento inicial para devolver ao Hotel Turismo toda a sua grandiosidade e a expressão que teve outrora. E, portanto, neste cenário dito normal, temos que o prazo de recuperação de investimento é superior a 50 anos, portanto, superior até ao tempo protocolado neste projeto. Daí eu pensar que tornar aquele edifício unicamente num hotel é extremamente difícil, porque vejamos, então desde 2010 o edifício está devoluto. Já várias vezes houve manifestações de interesse para lá fazer uma unidade hoteleira. Eu ponho-me na pele de um empresário deste setor e que eu penso assim, bem, a Guarda tem potencial de crescimento, a Serra da Estrela tem potencial de crescimento, mas se calhar fica muito mais barato aí num terreno, há aí tanto terreno vago, edificar de raiz, com todas as condições, sem estar limitado pelas paredes, portanto, e faço o que eu quero, muito mais barato do que estar a pegar num edifício, tudo bem que é no centro, tudo bem que arquitetonicamente tem um apelo completamente diferente, mas aquilo que eu lá vou gastar para devolver essa expressão é muito, muito, muito grande. Por isso, assim, eu julgo que a alternativa possível é ou equacionar aquilo para outros fins, para fins comerciais, serviços, habitação. Nós já falámos disso no programa anterior. No programa anterior, ou até para um fim híbrido, em que haja um hotel bem mais pequeno e depois o resto com serviços, com comércio, portanto, de forma a rentabilizar o espaço. Porque se vamos vocacioná-lo única e exclusivamente para a componente hoteleira, como eu acabei de mostrar, isto são contas fáceis de fazer e qualquer pessoa pode procurar esses indicadores na net, no site do turismo. Portanto, eu julgo que é muito difícil um investidor pegar neste conceito. Porque vamos lá ver uma coisa, os investidores, os empreendedores estão para ganhar dinheiro, não estão para perder. Quer dizer, e mediante isto é muito complicado. E vejamos, e estas taxas de ocupação são num período em que o turismo está, de certa forma, pujante em Portugal. Nada nos diz que daqui a amanhã não haja até um decréscimo e, portanto, é muito complicado fazer investimentos deste vulto por um espaço de tempo tão grande sem ter a certeza se o retorno é efetivamente aquilo que é desejado. Exatamente, ainda não sabemos, não é conhecido ainda o caderno de encargos, nem o valor da renda, nem o valor da aquisição, se vier a acontecer, mas na conferência de imprensa de lançamento do concurso, de facto o otimismo foi muito dominante de todos os intervenientes, do Turismo de Portugal, do Secretário de Estado, do Presidente da Câmara da Guarda. Gonçalo, o que é que sobra deste otimismo? Ora, bom dia a todos, aos meus colegas, Luís, técnicos e demais jornalistas de altitude e a todos os nossos ouvintes. Efetivamente, o Hotel Turismo é uma obra que está a custar muito e que revela um pouco também o estado da cidade, efetivamente. O meu otimismo é pouco, é fraco. Embora eu veja ao nosso redor e aqui na cidade alguns sinais de alguma recuperação, alguns sinais até de alguma pujança turística, embora de certa forma ainda um pouco tímida, ou vamos lá, não é que nem seja tímida, mas que as pessoas da cidade poderão ter pouca visibilidade para tal. Mas, por exemplo, ainda há dias dei um passeio pelo Centro Histórico da Guarda, acompanhado até do nosso colega Ricardo, e pudemos contar facilmente 5 alojamentos locais. Sim. Por exemplo, e são alojamentos locais novos, que apareceram, certeza, no último ano, 2 anos no máximo, né? 2 anos já foi para os Covid, talvez. Sim, seguramente. Mas efetivamente estão a aparecer, ou seja, há algum investimento, é porque há efetivamente alguma procura. O turismo, efetivamente, tem sido o grande motor da economia portuguesa na última década, por assim dizer. Sente-se muito no Algarve, em Lisboa, e um pouco mais no Porto, muito menos no resto do país, mas há aqui também uma necessidade do resto do país entrar naquilo que é o turismo aqui em Portugal. Nós estamos na Serra da Estrela e, se calhar, de todos os municípios, 3 distritos que constituem a Serra da Estrela, apenas há um
que apostará a sério mesmo no turismo na Serra da Estrela, que é a Covilhã. Não é? E eu costumo dizer que Portugal há 30 ou 40 anos, o turismo na Serra da Estrela era entrarmos no autocarro de turismo, conseguimos subir ao ponto mais alto do país, do continente, que efetivamente seremos dos poucos países na Europa ou no mundo, pelo menos que tenham montanhas com 2.000 metros de altitude, em que o ponto mais alto é acessível de autocarro de turismo. Não é? E antigamente o turismo era, realmente vinha à excursão no autocarro de turismo, subia à torre, ficavam todos contentes por estarem no ponto mais alto do continente, levavam o seu farnel, a marmita, tiravam, lanchavam todos em algum parque dos muitos parques aprazíveis que há na Serra da Estrela, viam os barrocos, mesmo assim, viam os barrocos, ficavam contentes porque viam a cabeça do velho, a cabeça da velha, bebiam água na nascente no Mondegui, na nascente do Rio Mondego, e no final do dia, na melhor das hipóteses, voltavam-se a meter no autocarro e voltavam para o seu lugar de origem. Turismo, isto era zero. Não ficava nada, ficava lixo. Ou seja, o turismo na Serra da Estrela, esse tipo de turismo dava prejuízo. Ou seja, causava lixo, causava transtorno e não trazia absolutamente nada. Haveria turistas que eu aposto que não gastavam um tostão, ou no máximo, pronto, se calhar levavam umas pantufas, que muitas delas nem eram de lã, eram acrílicas feitas na China, e é verdade, é triste isto, mas ainda se encontra na Serra da Estrela, mesmo lá no meio do Maciço Central à venda este tipo de pantufas, mas o turismo era isto. E a Covilhã foi o primeiro município a olhar de uma forma um bocadinho diferente. Primeiro, tem uma localidade com boas condições e até com condições hoteleiras no seu concelho, que é as Penhas da Saúde, mas depois eles próprios, a Covilhã, uma cidade onde não neva, conseguiu se auto-intitular a cidade de neve. Eu conheço estudantes que foram para a UB e pensavam que iam ver nevar. E eu disse, não, tu nevar aqui não vais ver, tens que ir lá acima. Se queres ver nevar e se queres estar na neve, tens que ir lá acima. A distância também são 7 ou 8 km. Também é curta, é verdade, tem essa localização primordial. Mas Gouveia também tem. Claro. Manteigas também tem. Manteigas ainda mais. Claro. Manteigas está no centro da Serra da Estrela. Não é? E nós, na Guarda, estamos aqui numa pontinha, mas não deixamos estar também já. Isto é quase a entrada da serra, não é? Porque, ou seja, nós vimos, quem vem de Espanha, a primeira montanha que apanha é a Guarda. E nunca soubemos. Andámos anos a gastar milhares e milhares, quase milhões, aliás, no total gastaram-se vários milhões de euros a montar barracas no Parque Urbano do Rio Diz, a destruir o parque, a fazer feiras de turismo, mas nunca apostamos a sério em dizer venha à Guarda, venha à Serra da Estrela. Uma das pérolas da Serra da Estrela é a gastronomia, né? Nomeadamente o queijo Serra da Estrela, e eu duvido que haja muitos rebanhos na Torre, eu nunca lá vi nenhum. Até poderá haver algum clavado do Sabogueiro ou dali perto. Alguns anos atrás havia. Mas como eu costumo dizer, né, o queijo Serra da Estrela portanto, é produzido numa região muito mais alargada, que inclui Formos, que inclui Trancoso, que são concelhos que nem sequer... Penalva do Castelo, por exemplo. Tem serra. Penalva do Castelo. Penalva do Castelo, ou seja, são concelhos que nem sequer têm uma montanhazinha da Serra, né? Da Serra da Estrela, mas é da área, efetivamente, as ovelhas são daquelas raças exigidas para a produção desse queijo, o queijo é ótimo, e nós não conseguimos, né? O Celurico da Beira, muito bem, auto-intitulou-se a capital do queijo Serra da Estrela, e acho que muito bem, fez-lo muito bem. Mas a verdade é esta, nós nunca soubemos incutir às pessoas a ideia que vir à Guarda era vir também à Serra da Estrela, mesmo que depois fosse preciso uma hora para chegar ao Maciço Central, para chegar à Torre. Pronto, a Estrada Verde também poderá vir a desbloquear um pouco esta situação, mas nós temos aldeias de serra, nós temos todas aquelas aldeias ali de Vide Montavelhelhas, que são aldeias de serra, que têm tradição, que fazem roteiros culturais
ligados à temática da transumância, do queijo, do pão. Pronto, é como eu digo, a gastronomia é um ponto fortíssimo para explorar a nível turístico, não é? E é dos pontos que mais dinheiro deixa, onde os turistas mais dinheiro deixam, efetivamente, é alojamento e gastronomia. E ora, o Ricardo fez um exercício, e muito bem feito, obviamente, mas com um pressuposto que eu, por exemplo, não poria, teria que pôr, obviamente, porque o Hotel Turismo sempre o teve, e acho que continuará a ter, um bom restaurante, ou acho que deverá continuar a ter um bom restaurante, que também, de certeza, que se funcionasse a pleno, seria uma ótima fonte de receita e poderia também ajudar a equilibrar as contas. Mas, claro, eu concordo com o Ricardo que ter ali aquele hotel só como um hotel, efetivamente, é desaproveitar a potencialidade que ele tem. Primeiro, porque é um hotel que está inserido no centro da cidade, na perfeita malha urbana. É um hotel que tanto pode ser usado por quem vem de fora, como pode ser usado também pelas pessoas que cá estão, porque é um hotel que está à mão. Obviamente há muita forma de rentabilizar, e há muita. O Hotel Turismo, nós temos que lembrar que tem o hotel, são 2 pisos, 3 pisos, ainda tem 3º piso com mais alguns quartos. Depois por baixo tem um piso de garagem e das cozinhas. E depois ainda tem o cinema que dá são 2 pisos. Claro. Ou seja, E a parte tem exterior área, também. tem a parte exterior com a piscina piscina também. Sim. e onde dará ainda eventualmente para construir mais, se for Claro, preciso, sim, mais sim, qualquer sim, coisa. sim, claro. Ou seja, há um sem número de serviços que um hotel pode fornecer para que possa realmente ser viável. Portanto, o meu otimismo, se ainda tenho algum otimismo, é porque realmente vejo que o turismo está forte, que se for bem coordenada uma política de promoção da guarda no exterior, ou seja, em vez de estarmos a criar uma FIT, que basicamente era para as pessoas da guarda irem ver o que há fora da guarda, que era para isso que servia, basicamente, né? Era pegarmos na guarda e esse dinheiro todo usado para promover a guarda em várias feiras, com bons materiais multimédias na internet, uma boa promoção online, com uma promoção região, de eventos que realmente tragam e façam ficar pessoas de fora para virem cá, acho que era muito mais aplicado. E aí o Hotel Turismo se calhar não estava num impasse em que está há 15 anos ou quase, e poderia efetivamente ter pernas para andar. Neste momento, o próprio anúncio, às vezes eu não compreendo qual é que é a pressa. Neste parece o nosso presidente, né, com a sua célebre frase, qual é que é a pressa? Qual é que foi a pressa em anunciar que ia ser lançado um concurso? Se o concurso ainda não estava prestes para ser lançado, ainda continuamos a adiar o lançamento do concurso. Isto para mim é um fé-de-ver. A partir de quarta-feira que se saberá sim, mas já era na segunda-feira exatamente. passada. Já era na segunda-feira passada. Vamos ver se é quarta-feira. Porque na segunda-feira passada também era para ser. Fez-se aqui uma sessão com o Secretário de Estado do Turismo, certo? Ou o Ministro do Secretário de Estado do Turismo, e com o Presidente do Turismo de Portugal e Turismo do Centro, todos ali perfilados, em que, sinceramente, eu não fui, não estive presente, mas do que vi nas notícias, nada. Não houve suma absolutamente nenhum. Foi apenas um número para dizer ok, vamos lançar o concurso, e depois afinal, não, ainda não é hoje, vamos ver se é amanhã, não, afinal ainda não é amanhã, depois, agora já é uma semana e meia depois, vamos ver se será. Para quê? Mas eu pergunto-me, para quê? Façam o concurso, façam tudo bem feitinho como tem que ser, e quando estiver pronto dizer assim, olha, vamos lançar o concurso amanhã, e lancem o concurso, porque o lançamento do concurso serve para nada, porque isto não é o cidadão comum que vai concorrer a um concurso destes. São grandes grupos hoteleiros, e o concurso, seja aberto, seja quando for, eles sabem que o concurso está aberto, e se não sabem, deve-se fazer alguma promoção também do próprio concurso, mas é perante eles, ou seja, é vocacionada para essas pessoas. Portanto, é assim, o meu otimismo não é grande. Eu volto a dizer, eu gostaria imenso de ver o Hotel Turismo reabilitado, de ver o Cineteatro reabilitado, de ver muitos edifícios no centro da cidade reabilitados, estatais ou privados, de valor arquitetónico e de valor urbano. Mas é esperar para ver. Daniel, mais do que esperar para ver, é ver para crer. Exato, dizia Santo Tomé. Bom dia, Luís. Bom dia aos meus colegas. Bom dia também
ao Pedro e a todos que nos estão a ouvir. Este otimismo, na verdade, é interessante, não é? Mas, como já foi dito aqui, é uma repetição de vários anos, sempre com otimismo, aqui com uma tríade de anunciar, criar expectativa na pessoa e depois, infelizmente, o falhanço. Eu espero que desta vez que não seja assim, até porque o processo nas mãos do Pedro Machado, do Secretário de Estado, penso, tenho a ele como uma pessoa bastante amiga do interior, da parte do turismo. Eu acho que ele vai fazer de tudo mesmo para que isso seja possível. Noto que há aqui um otimismo e esta crença, pelo menos na apresentação, de uma forma muito mais efusiva, se possa assim dizer, e penso que pode estar tudo aí alinhado nos bastidores, alguma surpresa que seja bom, que seja boa. Agora, naturalmente, acho que o povo está cansado disto. Aqui já não se discute, na verdade, se o hotel é para ser hotel, se é para ser um casino, ou se é para ser uma coisa qualquer comercial. Aqui a expectativa das pessoas é um pouco mais quase aqui nas apostas, que é se temos ou não que confiar no Estado. Não é? A questão está aqui um pouco por aí. Porque para o interior, sobretudo aqui para a Guarda, estas situações é falta de confiança já. Portanto, as pessoas já nem estão preocupadas o que é que vai nascer ali. Confiamos ou não no Estado? E, na verdade, ao longo destes anos, 16 anos, não é? Sensivelmente, quer dizer, não há provas de confiar no Estado, confiar nos sucessivos governos, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. E isto aqui é que traz, portanto, mesmo para empresários, traz aqui alguma dificuldade em poder apostar na Guarda, porque eu acho que neste momento, e não foi só estes últimos anos, naturalmente, é um processo que tem vindo a ser desenvolvido. A parte do turismo, nós temos aqui muita coisa boa, portanto, para as pessoas virem nos visitar, é a gastronomia, é as aldeias, temos os festivais populares que as pessoas podem vir, temos diversas atividades pontuais, seja no Carnaval, agora na Semana Santa, bom, enfim, no verão pode ser os rios também, que há muita gente do litoral que podem visitar, portanto, não é fartas da praia, porque a praia será sempre a praia, naturalmente, mas que procuram também outro tipo de lazer. Mudar de ares, não é? O turismo da saúde também tem que se apostar, o turismo social, que é uma novidade que anda aí, portanto, mais nos países desenvolvidos, que é, muitas vezes, estas pessoas também têm uma ideia de querer, sobretudo países mais desenvolvidos, querer ir para países em desenvolvimento, ou um pouco mais, com mais dificuldades, em poder fazer algum tipo de turismo. Esta palavra é um pouco forte, mas é assim que se chama, turismo social, que é no sentido de ser voluntários, até em algumas instituições, e passam também as suas férias. Portanto, ou seja, há aqui um conjunto de fatores que se pode apostar para desenvolver realmente enquadrando aqui o hotel turismo, na verdade. Agora, não pode ser só, e isso temos de defender, não pode ser também só o Estado, naturalmente, a desenvolver ou a investir. Eu acho que os privados também têm que ser criativos, têm que arriscar, têm que... na criatividade, como eu disse na outra semana, os anúncios da Guarda, de atividades, ou do turismo da Guarda, devia estar em Espanha, por exemplo, ou até em França. Portanto, não, nós temos aqui num raio de 100 km, a dizer que vai acontecer qualquer coisa na Guarda, mas este público já está mais ou menos controlado. Se alguém quiser vir cá, já sabe que vem cá. Nós temos que ir muito mais além nesta promoção, na verdade. E concordo também com aquilo que o Gonçalo disse, totalmente. A FIT não trouxe nada de novo, na minha opinião. Pode ter trazido, que apresentei números, mas a ideia, portanto, era uma ideia boa, mas a FIT devia ser transformada realmente em uma promoção da região, e a Guarda como capital dessa região. Ou seja, todas as aldeias, cidades, vilas podiam promover o que é que tem de bom e fazer essa feira para promover a nossa região, e as pessoas virem cá para conhecer o que é que fazemos. Portanto, o que tem acontecido com a FIT, realmente o que mostrava era as outras cidades, portanto, e pouco fazia. Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. É um novo modelo, o governo está otimista neste novo modelo, portanto, de concurso, a economia, os números também são animadores, na verdade. Vamos ver agora, é esperar para querer, e penso que sim, temos de ter aqui alguma, já disse isso na última vez, ter aqui alguma esperança e alguma fé para que isto possa ser possível. O que se sabe até agora é que após a publicação do anúncio, o Turismo Portugal
estima anunciar, adjudicar o arrendamento no prazo de 40 dias, 40 portanto, em meados de maio saberemos se há ou não interessados Claro. nesta primeira tentativa, digamos assim. A nível nacional, houve uma polémica a propósito da constituição do Tribunal Constitucional, isto porque o Chega também reivindica poder indicar um juiz. Ora, Ricardo Neves Sousa, porquê é que o Chega, o maior partido da oposição, não pode indicar um juiz para o Tribunal Constitucional? Bem, porque segundo o PS, se o fizer, estamos a pôr em causa a democracia e há aqui Del Rey que vem aí o fascismo e vai ser uma desgraça e Portugal vai se tornar aqui, enfim, um Estado de ferro. Basicamente é isso. Eu vou contar de uma forma telegráfica esta história do juiz do Tribunal Constitucional. Em 1982, quando foi criado o Tribunal Constitucional, houve um acordo entre o PS e o PSD, que na altura eram partidos que tinham uma expressão completamente diferente daquela que têm agora, e portanto, nesse acordo, aquilo que ficou estabelecido era que nenhum desses partidos se excluiria para decidirem a nomeação de juízes para o Tribunal Constitucional. Portanto, isto foi feito em 1982, em circunstâncias completamente diferentes, e o que é que pressupunha este acordo? Portanto, os juízes do Tribunal Constitucional são 13, 10 são nomeados pelos partidos, neste caso pelo PS e pelo PSD, dividem 5 para cada um, e os outros 3 são cooptados. Cooptados, ou seja, aquilo são decididos Entre os juízes. entre os juízes que lá estão, mas também há intervenção dos partidos. Por norma, desses 3, um é nomeado por cada um dos partidos e o terceiro é que é aquele nome onde existe um consenso geral em torno dele. Bom, se nós formos a fazer uma análise da composição do Tribunal Constitucional, e esta análise não foi feita por mim, foi feita pelo Miguel Morgado, que a fez muito bem, e que ele dividiu, portanto, o Tribunal Constitucional em esquerda e em direita e colocou os juízes em cada um desses grupos, não de acordo pelo partido pelo qual, ou pela força política pela qual foram nomeados, mas sim pelas posições maioritárias que têm tomado ao longo do seu mandato. Portanto, se os juízes têm mais pendor para promover soluções à esquerda ou à direita. E então, o que é que nós temos? Do lado da esquerda temos 8 juízes, nos quais se incluem 2 nomeados pelo PSD, mas que consistentemente têm alinhado em votações que têm um pendor mais forte de esquerda. Não foram nomeados pelo Sá Carneiro, se calhar. Não foram nomeados, não foram nomeados pelo Rui Rio e pelo Paulo Mota Pinto, portanto, foi um período em que o PSD se encostou mais à esquerda. E do lado da direita temos 5 juízes. Temos 3 eleitos propostos pelo PSD, um vice-presidente que é cooptado e o outro juiz que é o tal terceiro que tem consenso, mas que, por norma, tem votado mais à direita. Ou seja, olhando para isto, há aqui um desequilíbrio, não há equilíbrio nenhum, portanto, isto pende mais para a esquerda do que pende para a direita. Santa paciência, não estamos cá com brincadeiras. Bom. E depois, há aqui o que é que se passa? É que destes 3 juízes, há 2 que já não estão em funções, que por acaso até são 2 do PSD. E há outro que pede para sair, que por acaso até é o presidente do tribunal, que foi indicado pelo Partido Socialista. Portanto, destes 13, há 3 que já saíram ou estão de saída. E tudo se resume à escolha destes 3 novos partidos. Bom, olhando desde novos juízes, peço desculpa, olhando para o acordo proposto, portanto, como o PSD é maioritário, tem direito a 2, e o PS seria a outra força na contenda, teria direito a 1. Sucede que, entretanto, o Chega é o segundo maior partido português com 60 deputados na Assembleia da República, onde o PS tem apenas 58. E coloca-se a questão, então se o Chega tem uma votação superior à do PS, porque é que havemos de continuar a manter o PS neste acordo? Portanto, é assim, havia aqui um monopólio entre estes 2 partidos, mas que não faz sentido à luz daquilo que é a configuração política atual. Depois também é preciso vermos uma coisa, o PS vem dizer que isto, se o Chega for para lá, que é o fim da democracia, que é uma desgraça,
Mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado é com a sua cota. Porque se esse juiz, se o PSD prescindir de um desses dois para meter alguém do Chega, aí já está tudo bem. Portanto, aí já não há o fim da democracia, já não há o perigo para Portugal e para as gerações vindouras. Portanto, o PS está preocupado única e exclusivamente com um lugar que pode eventualmente perder. Por acaso, o nome que o Chega propõe, que é o Dr. Luís Brites Lameiras, que até é uma pessoa muito moderada, é tido como moderado, alguém portanto, com um profissionalismo acima de qualquer suspeita e é um profundo também conhecedor da Constituição. Portanto, é um nome que acho que ninguém da direita à esquerda coloca objeções à pessoa em si. Colocam sim ao partido que o propõe e esse partido, ou propor esse nome, em substituição de alguém que já lá estava indicado pelo Partido Socialista. Diz até o Vital Moreira, e eu passo a citar, que com esta história estão a partidarizar o Tribunal de Contas. Mas quer dizer, mas quando é o PS a nomear e a indicar, aqui não há partidarização nenhum. Quando são os outros partidos, neste caso o Chega, já é ao fim do mundo, há aquilo da rei, ai que desgraça. Portanto, temos aqui, perante dois pesos e duas medidas, e o PS que esteve habituado durante os 50 anos de democracia a comer da manjedoura do poder, e agora vê que há outra força que o substituiu nesse lugar e não gosta. E, portanto, está a fazer estas fitas todas por causa de um lugar no Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional. E depois, é assim, nós nunca em Portugal tínhamos tido uma configuração da Assembleia da República em que 2/3, aliás, mais de 2/3, são, digamos, de um dos pratos da balança, neste caso, da direita. E se temos aqui, pode-se abrir a porta até a uma revisão constitucional, desde já permitir o voto eletrónico e outras questões que preocupam os portugueses e que não têm acolhimento na atual Constituição. E, portanto, o PS, neste momento, está-se a sentir substituído, não gosta, e, portanto, faz este espalhafato para, de algum modo, tentar reverter o processo, que eu julgo que não vai acontecer, porque as coisas são como são, a democracia e a sociedade servem o seu ritmo e o seu percurso normal, há mudanças, há oscilações e, portanto, em cada momento é preciso saber interpretar aquilo que foi a vontade dos portugueses e que está expressa na composição da Assembleia da República. Gonçalo, é isso que está em causa? É espelhar no Tribunal Constitucional a vontade dos portugueses? Deve ser. Agora, o Ricardo faz aqui um discurso fabuloso, não é? Quem não estiver dentro do assunto, ele fala com tal convicção e lança aqui a opinião dele como um fato concreto, com uma tal convicção, que até pode convencer muita gente. O problema é que não me convence a mim. Não me convence a mim e vamos por partes. Em primeiro lugar, para espelhar Não, comecemos por outra parte ainda antes. Em primeiro lugar, quando o Ricardo vem aqui com a análise do Miguel Morgado feita, pronto, também lá está, Ricardo. Se calhar não devias levar também tão a peito tudo o que o Miguel Morgado diz. Não. Eu também gosto de falar em números. Estou apenas a falar em números. E explica-me, só não explicaste uma coisa. Então, porquê é que esses juízes indicados pelo partido que tu representas, não é, deveriam ser pessoas escolhidas porque têm uma mentalidade... Aliás, a intervenção... Em primeiro lugar, os juízes são humanos. E a lei é a lei, mas não é rígida, é sujeita a interpretações. E temos aqui a falar em interpretar ao mais alto nível as leis, nomeadamente a Constituição Portuguesa. E, claro, os juízes erram, há juízes que são condenados em tribunal, não são impolutos. Não é? Temos juízes que proferem sentenças que chocam completamente toda a sociedade e que são arrasadas em segunda instância. Os juízes, como volto a dizer, são humanos, são pessoas credíveis, e eu ainda tenho muita credibilidade na magistratura, mas efetivamente são pessoas humanas. Agora, claro que os partidos, quando escolhem os juízes nem são filiados, os juízes nem nunca se calhar foram dirigentes nem candidatos por partido a lado nenhum, porque geralmente também quem é juiz é de ter a idade, está logo impedido de se envolver nestas vidas políticas, mas efetivamente
Os partidos devem escolher pessoas que têm uma mentalidade que segue os valores que o partido defende. Então explica-me tu, Ricardo, porque é que tu agora estás a dizer que não sei quantos juízes que o PSD pôs aí que afinal estão a votar à esquerda. Sim. Mas eu explico-te rapidamente porquê. Sabes porquê? Porque não foi porque foi o Mota Pinto e o Rui Rio que os lá puseram. Foi apenas e só por uma razão. Porque o PSD dos últimos anos, porque estamos a falar das decisões dos últimos anos, o PSD dos últimos anos tem sistematicamente tentado tomar medidas que vão contra a Constituição portuguesa. Muitas delas, que até um leigo, se pegar na Constituição e ler minimamente, consegue ver que vai contra a Constituição. Já nem falo o espírito da Constituição. Mas, efetivamente, por isso é que os juízes têm votado sistematicamente, como tu dizes, à esquerda. Porque, efetivamente, quando se trata de escrutinar as medidas principais que são necessariamente levadas a Tribunal Constitucional ou que são enviadas para Tribunal Constitucional pelo Presidente da República, que se tentaram implementar pelo PSD na última década, ou nas últimas 2 décadas, nós vemos atropelos e mais tentativas de atropelar a Constituição, tal como agora está a acontecer. Gonçalo, deixa só 5 segundos. São 5 segundos. Não, desculpa, não me interrompa, senão o pensamento já está confuso que chega, porque tu disseste aí tantas coisas. Não, estás não confuso. Se nota nada. É nada natural. Confuso, É nada natural. confuso. Outra coisa que o Ricardo também não apanha muito bem e que diz aqui, veemente, que há que refletir a Constituição da Assembleia da República. Com certeza que sim. Então, muito bem. Com certeza que sim. Quantos deputados tem o PSD? O PSD, atualmente? Sim. 80 e tal ou 90 e tal. Sim. Exatamente. Não é o dobro nem do PS nem do Chega, pois não? Não, mas o PSD com o Chega com a IEL tem. Assim. Então, e o PS com o LIVRE, com o BE, com o PCP também tem. Não. O PS com o LIVRE, com o PCP, com toda a esquerda, não tem 30%. Então, mas é assim. Então, Tem menos de 2 terços. Tem menos de 1 terço. Mas é o que eu volto a dizer, mas o PSD irá colher, se conseguir, porque atenção, e isto é onde mais vezes acontece, é voto secreto. Onde mais vezes acontece discrepâncias entre os números de deputados de um determinado partido e a votação que depois se vem a verificar é nestas votações do Tribunal Constitucional. Pois eu aposto contigo que se calhar metade da bancada do PSD, se tiver um pingo de vergonha na cara, não vota uma lista onde esteja um juiz indicado pelo Chega. Por uma questão de princípio. Mas lá está esse princípio, quer dizer, que não se convém. Gonçalo, mas nós agora vamos excluir o Chega só porque não concordamos com ele. Então, olha, para isso também não. Olha, está lá uma senhora juíza, que é qualquer coisa canutilho, que foi indicada também pelo Partido Comunista. Então também excluímos essa pessoa indicada pelo Partido Comunista. Valha-me Deus. Excluís uma indicação do PS porquê? Como? Então porquê é que excluís uma indicação do PS e da esquerda toda? Porque neste momento o Chega tem mais deputados que tem o PS, é a segunda força política no país e quer gostemos ou não, tem direito a nomear tal como o PS tinha, numa circunstância em que tinha mais votos. E o PS não tem porquê? Porque passou para a terceira força, perdeu poder, perdeu Mas estamos fogo. a eleger 3 juízes. Pronto. Aqui porquê que o Chega não pode propor? Mas eu não estou a dizer que o Chega não pode propor, mas não deve ser aceito. Mas não deve porquê? O Chega... Mas quem tem peçonha, tinha a pessoa, escarlatina, alguma doença contagiosa... O problema não é a pessoa. Paciência. O problema não é a pessoa. E, aliás, tu já viste aqui uma inversão do discurso. Não era esse juízo que tu disseste que o Chega ia indicar. Não, era este. Não era. Não, o outro foi em Fediver. Foi em Fediver. Foi a vez escola, não é? Pronto. A questão aqui é muito simples, Ricardo. Se tu queres espelhar aquilo que é a Constituição da Assembleia da República, a nomeação destes novos 3 juízes, é um de cada partido. Porque, como tu estás a dizer, é que tu estás a dizer aí que os juízes votam à esquerda ou votam à direita. Não estás a dizer quem é que os lá meteu. Não, eu disse quem é que os lá meteu e qual é que é a tendência de voto destes juízes. E eu volto a dizer, a tendência de voto é a tendência de defesa da Constituição tal como ela é. Gonçalo, só dizer uma coisa, muito rapidamente. A nossa Constituição tem muito valor, mas há lá certas coisas que são anacrónicas. E a nossa Constituição foi feita num período pós-revolucionário, numa determinada conjuntura em termos mundiais. Não são os juízes do Tribunal Constitucional que revêem a Constituição. Não. Agora, o que eu quero dizer é que isto é muito simples. Um partido que, à partida, renega praticamente e tenta atropelar completamente todos os dias a Constituição portuguesa,
é aquele que menos legitimidade tem para indicar um juiz para o Tribunal Constitucional. Bem, isso é a mesma coisa que estás a dizer, que um monárquico, pelo facto de ser contra a República, também não pode votar para a eleição de um Presidente da República, por exemplo. Acho que não deviam. Está bem. Mas a democracia, Gonçalo, lá está assim, vocês que são... Curto e grosso, acho que vocês não da devia. esquerda têm um problema qualquer com a democracia em si. A democracia só é boa quando depende para o vosso lado. Quando não Ricardo, depende, não. já é uma desgraça. Não, Gonçalo, isso és tu que estás a dizer. nós não Não, podemos não, ter dois não, pesos e duas não, medidas. E mesmo não concordando com certas posições, do ponto de vista democrático, temos que aceitar. Temos que aceitar. Isso és tu que estás a nos custa um dizer. A bocadinho. questão do PS é o PS, efetivamente, estás a dizer, defende os seus direitos e quer nomear um juiz. E muito Com bem. certeza, mas E ninguém está a defende os dizer, seus direitos. ninguém está a dizer que não o pode fazer. Com certeza que sim. Agora, não podemos estar a prescindir de outras forças políticas e a renegá-las só pelo facto de não concordarmos com elas. Ou será o método de escolha dos juízes do Tribunal a Constitucional questão que está é esta. errado? Deviam até ser os Mas próprios isso aí é as pares, regras que temos. deviam ser os pares a escolhê-los e não os partidos. Ok? Deviam ser os pares, o Conselho Superior da Magistratura, outra estrutura qualquer, a escolher os juízes e não os partidos. Porque então, se queremos ser isentos, é isso. Ricardo, mas isto aqui não. Agora também já parece os do Chega, lá está. Já estás a esquecer o que diz a Constituição da República. Mas lá aí está. Assim, é dizer, eu quero o que a ti te apetecia agora no momento. Não, é o que seria mais razoável e mais lógico. Uma gestão deste género, eu volto a dizer, a Constituição da República é para evitar que haja gestões no momento. As gestões do momento nem sempre são as mais certas, nem sequer a médio prazo, muito menos a longo prazo. E a Constituição da República é um sistema de autodefesa, o Tribunal Constitucional é um sistema de autodefesa que o próprio regime tem para garantir que o sistema se mantém. Agora, gostas do sistema, não gostas do sistema, isso é outra história. Agora, este é o sistema que vivemos. Eu gosto dele e quero continuar a tê-lo assim. Portanto, cumpra-se a Constituição, cumpra-se o espírito da Constituição, cumpra-se o espírito com que a eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional foi pensada e foi mantida, porque tu dizes o acordo não foi entre PS e PSD. Foi. Vamos lá ver, não, o acordo foi feito e eu por acaso tive a oportunidade de ouvir um debate bastante elucidativo numa rádio nacional agora há uns dias atrás, ao final da tarde, e foi muito claro, o acordo não era para que PS e PSD tivessem sempre representados, o acordo era para a direita e a esquerda ter equilíbrio. Vamos lá ver uma coisa, e quem é que eram os principais representantes de cada uma dessas forças? É igual. Notoriamente não, o PS está bem, e o mas é PSD. para a direita e a esquerda ter equilíbrio. Sim, mas o acordo Ok? foi feito entre os dois Pronto. partidos. Foi feito entre os dois Agora, partidos. se tu me dizes assim, há juízes que foram nomeados pelo PSD do Tribunal Constitucional constantemente, ou que maioritariamente votaram contra medidas que o PSD tentou meter, se calhar o PSD é que tem que olhar para si e ver que medidas é que está a tentar impor ou que tem tentado impor. É assim, neste momento há uma maioria de 2/3 de direita na Assembleia da República. Ricardo, mas o E Tribunal está-se a Constitucional perder- não é feito por Mas legislaturas. ouve. Não muda cada Gonçalo, vez que não é muda a isso, Assembleia da não é isso, República. Não é isso que eu quero dizer. Ok? É que está-se a perder uma oportunidade de ouro De quê? de se rever a Constituição, Mas que coisa seja que já para devia ter melhor. feito. Claro. Vamos Portanto, ver, assim, para melhor o PS também vota. Vamos dificilmente... chamar o Daniel à Dificilmente haverá conversa. Estou a falar, Daniel, deixa- Não, esteja à vontade. a mudança da Constituição como agora. Daniel, sobre este assunto. Isto é claro que é uma questão muito problemática e difícil de decisão, que é por um lado, porque eu até concordo com ambos, porque por um lado o Chega tem deputados e tem uma grande força parlamentar, e nós não nos podemos esquecer isso, e esta radicalização que o PS, se calhar é uma palavra forte, mas não deixa de ser, do PS não querer que o Chega tome aqui alguma posição na Tenho escolha. algum protagonismo. Portanto, isto pode mostrar que o PS também está-se a radicalizar e tem que ter aqui algum cuidado, porque o PS é um partido também de poder e não pode ser antidemocrata, não é? E ao estar a fazer isto, a não deixar o Chega portanto, apresentar um juiz, pode dar aqui indicadores de... Atenção, Daniel, não é tão simples quanto isso. Não, mas eu o estou a PS falar- não concorda em não indicar nenhum. Ser excluído da escolha. Claro, mas Ok. a questão, eu sei, e concordo também com aquilo que estás a dizer, portanto, isto também pode ser uma coisa tão temporária, não sabemos, não é? Claro. E não se pode dar porque
por um lado, é o que eu estou a dizer, tenho muita dificuldade em tomar aqui uma posição ainda bastante assertiva, porque por um lado eles têm toda a legitimidade de apresentar, mas por outro nós não sabemos a médio e longo prazo o que é que pode vir a acontecer com esta entrada de uma escolha do Partido Chega, não é? E isso aí é que torna aqui difícil aqui o processo. Agora concordo que é este processo, portanto, que é quase um acordo quase de cavalheiros, na verdade, entre PS e PSD, na altura, ou direita e esquerda, é que se confunde aqui um pouco as regras do jogo. Portanto, Com o tempo foi-se confundido. Foi-se confundido. Devia de haver aqui algo escrito, tem que se pensar sobre isto eventualmente, para chegar aqui, de certa forma, a um acordo mais justo, mais neutro, porque o que acontece é que isto aqui, e concordo que é importante termos as pessoas dentro, pessoas que defendam naturalmente a Constituição, que estejam dentro do sistema, para não criarmos aqui um risco de entrar, seja da esquerda ou seja da direita, radicalismos, portanto, na mudança da Constituição, em prejuízo do bem-estar das pessoas, naturalmente sempre a pensar nas pessoas, que isso é que é o mais importante, mas é uma posição muito complicada de reflexão. E aliás, e outra coisa que é, mesmo o próprio PSD, ao dar este espaço ao Chega, eu penso que também, enquanto partido, está-se a aproximar demasiado à direita e que pode ser prejudicado até a nível da sua filosofia, da sua estratégia política. Não sei se é muito bom para o PSD abrir esta nuance. Agora, que é legítimo o Chega poder nomear também, é um pouco por aí. Gonçalo, no fim de semana houve congresso do Partido Socialista. Como ficou representada a Federação da Guarda nos órgãos nacionais do partido? E como viu as ameaças ao PSD de futuros bloqueios, digamos assim, de algumas decisões que o Governo possa vir a tomar? Efetivamente, e começando por essa parte, José Luís Carneiro disse ao mesmo tempo que não está para bloquear nada, está para cooperar, mas obviamente há coisas que não pode deixar passar e que não devemos. Acho que o PS realmente há coisas que não pode deixar passar. E dentro da sua força, obviamente, tentará bloquear algumas situações com as quais não concordo e que infelizmente são tantas. Agora, acho que ele mostrou-se que uma pessoa aberta ao diálogo, que o partido estaria aberto ao diálogo, e aí, geralmente, o partido alinha na visão do secretário-geral. E, aliás, pelo que nós conhecemos José Luís Carneiro, com todas as suas virtudes e defeitos, uma das virtudes que ele tem é que, efetivamente, é uma pessoa ponderada e que dialoga. Além de ter sido um grande ministro, nós tivemos um grande ministro da administração interna, que conseguiu até, ainda assim, serenar um pouco os ânimos do ambiente que estava altamente inflamado, com forças de segurança, etc. Não conseguiu de todo, é verdade, mas conseguiu resolver alguns berbicachos que se vinham a arrastar e que durante o tempo dele foram resolvidos efetivamente graças ao diálogo. Deixa-nos antever também que a postura dele enquanto líder do partido poderá ser efetivamente parecida. Portanto, não seremos um partido de oposição, seremos um partido que ainda assim vai lançar as suas propostas. O que às vezes é um erro. Porque acaba por se expor demasiado e às vezes acaba ainda por ser mais criticado do que acaba por ser elogiado. Mas o Luís Carneiro já disse que, dentro em breve, em curto prazo, irá apresentar medidas para os pontos mais importantes que temos hoje em dia na sociedade: justiça, saúde, etc., para tentar fazer alguma reforma, propor algumas reformas. E ter um partido de oposição que esteja aberto a fazer reformas é bom. Agora, vamos lá ver, é preciso que o PSD consiga também dialogar, que isso é que eu acho que falta ao PSD, é capacidade de diálogo e de aceitar que minimamente precisa de mais alguém para poder apoiar as suas medidas e ter alguma flexibilidade para poder negociar e poder levar isso em frente. O PS está disposto para isso. Agora, é claro,
Falámos aqui da questão do Tribunal Constitucional e não quero voltar a ela. Quando não há diálogo, obviamente não esperem que o PS fique calado, impávido e sereno a ver Eu acho que passar a mensagem de a caravana, não é? Montenegro é clara, não conta com o PS. Eu Não acho que isso- pode, exato. Então, mas é o que eu digo. Ele deve estar arrependido de ter dito que com o André Ventura era um não é? Ele deve estar arrependido disso. Mas isso é o que eu ia dizer. As linhas vermelhas. Exatamente. Mas isso é o que eu ia dizer. Mas é que ele começa do não é não para agora não conta com o PS. Exato. Não é? Um dia vai voltar a contar. Porque o Chega, a única vez que o PSD tentou negociar com o Chega foi dos episódios mais hilariantes que já vimos na Assembleia da República. A eleição do Presidente A da eleição do Assembleia. Presidente da Assembleia. Não é? Portanto, nós daqui vemos o carácter das pessoas que lideram aquele partido. Pronto. Em relação à representação do distrito na Comissão Nacional, efetivamente posso dizer, poderá não ser a maior de sempre, mas da minha memória pelo menos é. Temos cinco elementos eleitos diretamente: António Monteirinho, Cláudio Rebelo, Luciano Ribeiro, Olga Marques e João Amaro. E temos pelo menos mais um dos primeiros suplentes que, no momento em que forem eleitos os mais órgãos nacionais, nomeadamente a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, que são eleitos na Comissão Nacional, esses elementos saem da Comissão Nacional e sobem outros, mas o Daniel Joana de certeza que irá entrar, talvez até a Tânia Martinho possa vir a entrar, e ainda temos mais 2 suplentes, a Telma Mano e a Júlia Bogas, portanto estamos bem representados. Até nisso o Zé Luís Carneiro efetivamente mostrou ser uma pessoa de capacidade de diálogo e de equilíbrio. Portanto, se calhar, se fizéssemos uma percentagem, eu ousaria dizer que há mais a percentagem de elementos da Federação da Guarda na Comissão Nacional é maior do que a percentagem de militantes da Federação da Guarda no global do país. Ou seja, pronto, há que também fazer algum protecionismo realmente dos mais pequenos, porque muitas vezes os mais pequenos são mais pequenos também porque as dificuldades são maiores, seja a nível interno como a nível externo. Portanto, efetivamente, aí estou bastante satisfeito, obviamente, com a representação de pessoas aqui do distrito da Federação da Guarda na Comissão Nacional. E como é que o Ricardo viu as ameaças que o PS foi fazendo ao longo do fim de semana, desde sexta-feira, pelo menos até ontem, à governação do PSD? Ao fim e ao cabo, mudam as caras ou mantêm-se as caras, mas... Aliás, há aqui um dado curioso. Começou num tom bastante acérrimo na sexta-feira e depois foi baixando gradualmente até domingo para um tom mais sereno nas críticas ao governo. Vamos lá ver uma coisa. José Luís Carneiro sabe perfeitamente que tem uma grande oposição interna, não tem o partido totalmente com ele. Aliás, foi patente nas críticas que lhe fizeram à sua visita esquisita que fez à Venezuela, quer dizer, uma coisa que não teve jeito nenhum. Não foi a visita à Venezuela, foi as pessoas com quem se encontrou. Quer dizer, certos encontros. Há certas coisas, eu não entendo, quer dizer, como é que alguém que se diz, olha, estava ali a pensar um líder responsável, como é que um líder responsável faz uma coisa destas? Portanto, acho que diz muito mas eu daquilo há coisas que não é. entendo. Portanto, o PS é mau porque fala com o Chaves, o PS é mau porque fala com o fantoche do Trump. Somos sempre maus. Tudo bem. Bom, mas ao fim e ao cabo, quer dizer, José Luís Carneiro foi confirmado como líder do PS, quer dizer, todos nós sabemos que vai ser um líder a prazo, e não estou a desvalorizar a pessoa, porque reconheço que, enquanto Ministro da Administração Interna, eu tenho uma percepção positiva da atuação dele. Até como Secretário de Estado. Sim, não, ou seja, nas funções governativas que ele exerceu no passado, eu tenho uma avaliação e uma percepção positiva do desempenho da pessoa. Agora, quer dizer, como líder do PS, bem, se calhar estávamos habituados a registros diferentes, e isto, apesar de recentrar o PS para o campo político a que pertence naturalmente, coisa que não aconteceu com o António Costa e muito menos com o Pedro Nuno Santos, que encostou o PS à extrema-esquerda.
Portanto, José Luís Carneiro tem este mérito de recentrar o PS mais próximo da sua matriz política, que tinha sido desvirtuada pelos anteriores líderes. Mas, ao fim e ao cabo, não deixa de ser mais do mesmo. Quer dizer, muda o rosto, quer dizer, mas o rumo é o mesmo. O PS não tem uma ambição reformista. E, aliás, e o PS quer um Estado pesado e um país leve. E, portanto, todos nós sabemos o que aconteceu nos governos PS, em que criaram um Estado pesado, em que se esqueceram do resto do país, e depois temos um país completamente disfuncional, em que o peso do Estado nas famílias é excessivo, e depois as empresas que geram emprego, que geram riqueza, que geram dinâmica, são esquecidas ou não são valorizadas como deveria ser. E, portanto, basicamente, o PS sabe que consistentemente tem vindo a perder eleitorado. Olha, algum dele até para o Chega. E o que aconteceu em Portugal já vimos noutros países da Europa. Já vimos na Grécia, já vimos em França, em que os partidos socialistas desses países, que tinham grandes expressões eleitorais, hoje vêem-se reduzidos a expressões menores, na casa dos 10% ou até abaixo disso. E, portanto, o que aconteceu aí pode perfeitamente acontecer em Portugal. E também pode acontecer com o PSD. Estou a falar no PS, mas também pode acontecer com o PSD. Portanto, as coisas têm que ser claras e transparentes. Mas, neste momento, os ventos que sopram não são favoráveis ao PS. Portanto, o PS admite que sim, que agora tem até um dos deles na Assembleia, na Presidência da República, um dos deles que foi maltratado pelos próprios no passado. Mas isso são outros 500. Mas, de qualquer modo, o PS, ele perspectiva que possa vir a crescer. O que é certo é que as sociedades, no momento atual, não estão muito voltadas para esse tipo de esquerda. E, portanto, José Luís Carneiro, ele tem que ter um discurso com alguma fratura para se distinguir daquilo que é o governo e para se assumir também como opositor a esse mesmo governo. Uma vez que perdeu o título de líder da oposição, que neste momento pertence a André Ventura, José Luís Carneiro quer novamente readquirir essa faixa, digamos assim, e como tal, portanto, também tem que ter um discurso mais fraturante, indo contra o PSD. No entanto, também reconhece que esse não é o melhor caminho. E, portanto, se quer de algum modo manter pontos de entendimento com o Governo e com o PSD para, enfim, apoiar algumas soluções para os quais o PSD necessite, portanto, terá que manter uma postura mais equilibrada e não tão fraturante como aquela que inicialmente teve. Daniel? Luís, eu peço desculpa, Daniel. É que o Ricardo diz aqui 4 ou 5 coisas que é impressionante. O Ricardo anda ali os manuais da extrema-direita. Primeiro, acusa aos outros daquilo que o partido faz, o partido dele. Então, o PS é que era um Estado pesado, o PS é que não sei. O PS, durante os mandatos de António Costa, reduziu a estrutura do Estado drasticamente. Somente nas posições intermédias, CCDRs, direções regionais, condensou, contraiu, reduziu, ou seja, o Estado está cada vez mais leve. Isso vê-se nas contas, nos relatórios de contas da República. E dessa parte percebes tu até melhor do que eu. Mas está muito mais leve. Depois, é impressionante como é que o Ricardo, mas é assim, mas bate sempre nesta ladainha, que é quantas vezes mais for dita, mais entra na cabeça das pessoas que sim, né? É sempre o socialismo é mau, falta dizer, tens que usar essas também, Ricardo, não estás a passar completamente. Eu vou apontar aqui para dizer o socialismo, eu vou aqui deitou o país 4 vezes para a banca, ou 3 vezes para a bancarrota, ou 4, mas por acaso foi o primeiro partido com um governo a ter superávit na história da democracia portuguesa, mas pronto, é preciso dizer estas coisas sempre para massacrar que o PS é que é mau, pronto. Depois, em relação a que o André Ventura é que é o rosto da oposição, não sei até quando. É que lá está, pelo que já falámos aqui, eu começo a vir aqui a ver um bloco do PSD que o Chega e o André Ventura deixa de ser oposição, qualquer dia tem um cargo de ministro. Depois volta a dizer que, efetivamente, que José Luís Carneiro é um líder de transição. Bom, aí também há muita gente do PS que concorda contigo. Há tanta gente do PS que concorda contigo que, para meu desagrado, como já o disse muitas vezes, e nada propriamente contra a pessoa do José Luís Carneiro em si, mas não teve um opositor. Porque toda a gente acha que ele vai ser um líder de transição. E poderá vir a ser, sem dúvida.
Mas eu devo lembrar que o último líder da transição que o PSD elegeu neste momento é primeiro-ministro. Montenegro também, quando foi para a frente do PSD, era um líder de transição. E neste momento é primeiro-ministro. Se calhar devia ter ficado sempre como líder de transição. Também não sei quem é que poderia vir a seguir no PSD, mas realmente, para o trabalho que está a fazer, mais valia ter ficado como líder de transição. Portanto, é assim, há estas coisas aqui que o Ricardo tenta passar de uma forma, é o que eu digo, ele fala tão convictamente destas coisas que se não se lhe faz o contraponto, as pessoas ficam a acreditar que é mesmo verdade. Ora, o contraponto vai fazer o Sim, Daniel. não, eu só queria acrescentar daquilo que, portanto, para não estar aqui a repetir o que já foi dito, na verdade, mas eu acho que o PS tem alguma dificuldade neste momento em regenerar. Eu acho que é óbvio, porque mantém o Carlos César como presidente, invoca, no Congresso invocou, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas, invoca sempre António Costa, acho que é demasiado, Pedro Nuno Santos também, e havia de haver aqui, de certa forma, o Luís Carneiro, para tomar aqui uma atitude de liderança e de líder, devia ter cortado, devia ter, não totalmente, mas devia haver aqui alguma ruptura com o passado, usando coisas boas do passado. Não é tudo mau, atenção, não é questão. Mas se ele se quiser afirmar como líder, na verdade, como líder, e não ser de transição, porque eu acho que ele foi para ali, não é para líder de transição, ele está convicto, Ele não é de certeza absoluta, não é? Agora ele, ao invocar, portanto, ao manter aqui algumas pessoas da estrutura e que vêm a falar, portanto, mesmo a Mariana da Silva também não teve muito bem nas palavras que disse, mas invocar estas personagens que foram importantes historicamente durante algum tempo, coisas boas e menos boas, faz com que ele seja um líder fraco, honestamente. Agora, ele como ministro... O partido não pode esquecer o seu passado. Não, mas não é esquecer, mas tem que haver uma ruptura, no sentido... Não é uma ruptura, mas tem que haver Vamos aqui ver para mostrar... nas formas que agora vai anunciar, nas medidas que vai Mas também anunciar, concordo com aquilo que disseste, que é, eu acho que é importante ir propondo algumas coisas, eu acho que isso é importante, mas mais do que isso, na verdade, ele tem que trabalhar os distritos, tem que trabalhar as autarquias, ou seja, o PS, para se renovar e para voltar a crescer, tem que começar a trabalhar novamente nas bases, não é? É um pouco por aí. Porque a nível nacional, neste momento, temos de ter aqui muito temos de ter consciência disso, que é o Montenegro, o tal não que é não é verdade. E há aqui uma junção que é clara entre Chega e PSD, ou AD neste caso aqui. Isso prejudica o PS. O PS quer renascer, no fundo, destas cinzas, não é? E com o Luís Carneiro vai ter que trabalhar muito nas bases. Vai ser moderado, tem que ser moderado, portanto ele também não pode ter aqui um discurso radical, senão torna-se num bloco de esquerda, na verdade, e acho que tem que fugir disso aí. E também outra coisa que quero acrescentar, também tiveram mal no sentido de ele próprio trazer esta vitória de António José Seguro como Presidente da República para o PS, quando não é do PS. É uma vitória de Portugal, dos portuguees que não queriam. É uma vitória pessoal, uma vitória pessoal. Não, o PS apoiou, mas tardou a apoiar. Oficialmente. Tardou... Isso é sabe Deus a custo, sabe Deus a custo. Não é? Não me parece que seja sabe Deus a custo, porque eu volto a dizer, José Luís Carneiro, a ser enquadrado em alguma vertente, é seguramente mais segurista do que costista. Não, sim, estava muito na mesma linha. Isso não há dúvida relativamente a isso. Relativamente às pessoas que estão-nos a representar, portanto, a representar o PS e as pessoas, os militantes, os simpatizantes, naturalmente, eu acho que são uma boa equipa, têm definido, acho que a estratégia do que quer para o interior, sobretudo a parte da coesão territorial, é sempre aqui a parte da saúde. Aqui há uma crítica também relativamente à inércia do SEIS, por exemplo, que também ficou patente relativamente a isso. Bom, vamos ver o que é que vem a seguir relativamente a isso, mas acho que sim, se o PS quer aqui renovar-se, tem que trabalhar nas bases essa renovação para voltar a crescer. É assim, o PS sempre foi muito bom nas promessas. Depois na execução aí é que a coisa é mais complicada. Então, não é? O que dizer do PSD nesse aspecto? Neste momento acho que o PS e o PSD não estão muito longe disso, e por isso é que os extremos, já aconteceu com o Bloco de Esquerda, subiu bastante e agora está em decadência, agora o Chega, que à partida também será um ciclo, vamos ver, até por estar só numa figura,
que é o André Ventura, E são tantos vereadores e tudo tem aí pelo país fora. mas a questão é essa que mesmo. elegeram, A questão é que é essa elegeram. mesmo. O Chega está a acontecer Já um não pouco como o tem. Bloco de Esquerda, que é eles vão para o poder, seja nas autarquias, seja no que for, mas facilmente e rapidamente entram em Mas ruptura do Bloco de e que Esquerda, deixam. do Bloco de Esquerda não me lembro de haver uma horda tão grande de dissidências de eleitos. Claro. Também, Sim, e sim. foram menos, claro. Também foram menos, Elegeu claro. muitos menos a nível de autarquias locais, mas não houve assim. É que do Chega, o estranho é ver um dia em que não há um vereador que se desfila. Agora, para o PS, vou ser honesto, para o PS era a melhor coisa que podia acontecer, era haver esta parceria mais estreita entre o PS, o AD e o Chega. Sim, para o povo é que não. Para o povo é- PS é ótimo, para o povo é que não. Muito bem. Ricardo Neves Sousa, acontecimentos da semana. Bom, trago aqui duas coisas. A primeira delas, com algum desagrado. Na semana passada houve o Fórum Global sobre Anticorrupção e Integridade, promovido pela OCDE, em que Portugal é apontado como um país corrupto. Portanto, aquilo que se diz é verdade. Em Portugal existe muita corrupção. Nós fazemos regras para combater essa corrupção, mas não capacitamos as instituições para as combater. Portanto, falta essa execução. E só para terem aqui uma ideia, existe um índice que é o Corruption Perception Index, portanto, o índice de percepção da corrupção, que é o indicador global da corrupção no setor público, valores de 2025. Isto foi apresentado em dezembro de 2025. Não é o indicador da corrupção, é o indicador da percepção Da corrupção, sim, mas no setor público. É um bocadinho diferente. E, portanto, Portugal, em termos de valorização, digamos assim, se tivéssemos que lhe atribuir uma nota, tem 56 em 100. Portanto, tem 11 valores, digamos assim. E está em 46º num ranking de 182 países, tendo descido, tendo piorado, portanto, um lugar de 2024 para 2025. Portanto, isto é algo que tem que ser combatido e todos os governos têm de insistentemente apostar muito nesta matéria. Depois também, vi agora, passou em roda na televisão, andavam aqui com tantas projeções para os preços dos combustíveis. Olha, o gasóleo, ao invés de subiu mais 1 cêntimo do que na semana passada, e a gasolina desceu outro cêntimo. Portanto, estamos nisto. Depois, agora uma referência positiva, e quero dar os parabéns ao Guarda FC, Futebol Clube, que venceu o grupo desportivo de Trancoso por 1-0 e sagrou-se campeão distrital, podendo agora transitar para a Liga 3, a antiga terceira Liga. Ainda não, mas pronto, mas poderá ser, pronto, uma equipa a representar aqui a Guarda e o distrito, e era desejável, deixo isto só a título pessoal, era desejável que a Guarda tivesse efetivamente uma representação, portanto, nesses escalões superiores do futebol, e seria também desejável que todos os clubes de futebol se unissem em torno de um só, ganhando escala, ganhando corpo, para assim mais facilmente poder ascender a esses níveis desportivos. Gonçalo? Pois, eu ia falar da vitória do Guarda Futebol Clube, quando ainda faltam 3 jornadas para terminar o campeonato, que já está mais que garantida, até porque nem precisavam de ganhar, porque o Ginásio Figueirense não empatou. Mas efetivamente, pronto, é bom porque neste momento o clube vai voltar a um lugar onde não devia ter saído. Temos que nos lembrar que na época passada o Guarda Futebol Clube é despromovido, porque foi uma série algo sui generis, em que o Guarda Futebol Clube ficou, acho, eu não tenho bem agora a 5 pontos do quarto, mas desceu. A 5 pontos do quarto. Foi uma série realmente muito disputada, muito equilibrada, e o Guarda Futebol Clube, na época passada, no início da época, tinha mudado completamente a equipa toda. No início os resultados não apareceram como se esperava. Se calhar bastava no início terem feito mais 1 ponto ou 2 e tinham-se mantido, mas efetivamente acabaram por ficar em posição de despromoção e acabaram por voltar para o campeonato distrital. Mas voltamos a ter uma equipa aqui da cidade a jogar no Campeonato Nacional de Clubes, que era a antiga terceira divisão, que agora já com mais experiência, sendo já uma segunda vez que está com mais experiência até dos seus próprios dirigentes e de alguns jogadores,
efetivamente penso que terão todas as hipóteses de na próxima época se manter, e eu lembro-me de eles terem como objetivo subir à Liga 3 em 5 anos. Pronto, se calhar não estavam a contar realmente de ser um ano, mas nem que voltem a reiterar agora esse objetivo de subir em 5 anos à Liga 3. Para a Guarda seria ótimo ter um clube na Liga 3 e trazer futebol de maior nível, sem desprimor para todos aqueles que jogam no campeonato distrital e que se esforçam e que eu sou melhor, mas claro, pronto, obviamente com queres dizer mais duro? Aliás, a Académica acho que está na Liga 3, não Sim, está? sim. A Académica Sporting da Covilhã. A União Desportiva de Santarém. No ano passado, no Campeonato Nacional de Clubes, na Série da Guarda, tínhamos clubes como o Salgueiros, o Lessa, o Beira-Mar, clubes que já estiveram na primeira divisão, não é? E o Lessa também, mas nomeadamente Salgueiros e Beira-Mar são clubes, até podemos dizer, quase históricos, já estiveram na primeira há muitos anos, não é? Portanto, muito parabéns a todos os jogadores, aos dirigentes também, à equipa técnica. Continue o bom trabalho e que acima de tudo seja um trabalho consistente para podermos não viver de fogachos, mas de subidas e descidas. Exato, e de subidas e descidas, que é o que tem acontecido na última década pelo menos. O clube que ganha no campeonato, ganha o campeonato distrital, na época seguinte vai ao Campeonato Nacional de Clubes e volta a descer. E que esta tendência seja invertida, porque obviamente se há um clube que sobe e desce, continuamos sempre só com um representante do distrito no Campeonato Nacional de Clubes. Se o clube se lá mantiver, entra o outro, não é? Cada vez que um clube se lá mantém, entra mais um. Então, e isso era ótimo aqui, não só para a Guarda, mas para toda a região, para todo o distrito, que pudéssemos ter futebol desse nível para podermos ocupar os nossos domingos à tarde. Daniel? Claro que também me associo e dou os parabéns à Guarda Futebol Clube, aos seus dirigentes e jogadores de futebol e adeptos, naturalmente, e que é muito positivo para a região da Guarda esta subida e esta vitória. Eu pensava que o Ricardo ia falar, mas eu vou fazer aqui o lugar porque vou falar daqui da oposição, naturalmente, portanto ele começou uma pessoa independente e o que é bom acho que tem que ser valorizado, e apesar de não ser aqui de certa forma algo que esteja oficializado, mas segundo o que parece há uma nomeação de Chaves Monteiro para a Segurança Social, deve estar por dias a sua nomeação oficial, pelo menos é assim que parece. Eu acho que é algo positivo, que é algo que ele também merece pelo trabalho. Foi verdadeiramente uma oposição ao Sérgio Costa, ao PG, e acho que nunca foi valorizado pelo PSD, e isto acho que vai fazer jus, portanto, e justiça àquilo que ele merece, não só como pessoa, naturalmente, mas pela sua capacidade de trabalho que também tem. Depois, outra questão que tem a ver com a doutora Ana Manso, que é também colaboradora daqui da rádio, pontualmente, que faz, para além de fazer 2 anos, parabéns à doutora Ana Manso, também se reforma hoje, e acho que também é duplamente parabéns, porque também se dedicou à causa pública, com muitas dificuldades, com um PSD local com muitas dificuldades, mas mesmo assim ela manteve sempre uma chama de uma possibilidade de vir a ganhar. O PSD não conseguiu, mas esteve sempre muito perto, e foi uma grande oposição, fez grande oposição naturalmente ao PS, e acho que também tem que se dar aqui, gratificar e parabenizar, portanto, a sua posição, quer se goste das posições políticas ou não. Eu acho que estamos a falar aqui de forma mais abrangente. Depois só dar conta que hoje vai haver um grande concerto do maestro Martins Sousa Tavares na Sé às 19 horas, que quem tiver essa possibilidade de ir, eu acho que deve de aproveitar, porque acho que, portanto, ele é um maestro fantástico, e música do concerto da Páscoa é de aproveitar na Sé, com aquele ambiente propício para tal. O Frente a Frente tem a reposição esta terça-feira, a partir das 14 horas, na Rádio Altitude. Nós estaremos de regresso no próximo dia 13 de abril, portanto não haverá programa na próxima segunda-feira. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Daniel Lucas e Gonçalo Amaral. Tenham uma boa semana e uma boa Páscoa. Obrigado, uma boa Páscoa. Boa semana. Boa Páscoa para todos, muito obrigado.